Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Zan, escritor, colunista da revista O Odisseu, e hoje eu vou falar sobre o filme Morte, 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 que está disponível no Max. Bom, eu já sabia que era um filme de terror, digamos assim, e um filme da A24. E não imaginava, no entanto, que ele fosse tão clichê como acaba sendo. Eu gostei do filme, achei divertido na proposta que ele tem, na sátira, na comédia que ele faz, às vezes com a ideia da insegurança, com a exposição, com o excesso de bebida e drogas que adolescentes e jovens adultos podem ter. Mas é aquele filme clássico de jovens que vão passar um final de semana em uma mansão, num lugar isolado, e alguma coisa acontece. Nesse caso, a gente começa o filme sendo apresentado a duas personagens, Sophie e Bee. Sophie tem uns amigos muito ricos, ela também é rica, pelo que o filme vai nos contando. Os personagens acabam falando sobre essa questão. E a namorada dela não é uma pessoa rica. A gente já conhece as duas assim. E aí Sophie convida Bi para passar o final de semana com os amigos no casarão dos pais de David, o melhor amigo de Sophie. E ali a gente já vê um grupo diverso, porém que não foge tanto do clichê adolescente, jovem, jovem adulto rico. Essa sátira fica bem colocada. E a gente entra na casa não pelo viés dessas pessoas, mas a gente entra com o Bi, a única pessoa não rica ali, a única pessoa que trabalha, por exemplo, ou trabalhava. A gente vai descobrindo ao longo da narrativa. Bom, o filme é um pouco apressado, ele tem 1h30, 1h30 e poucos minutos de duração. Então ele tenta adiantar as coisas, ele não dá tempo da gente conhecer as personagens, da gente conviver um pouco com elas. Não tem momentos, não tem cenas muito longas, por exemplo, com personagens, duas pessoas sozinhas, ou três, ou uma, para que a gente conheça um pouco melhor o íntimo e o que está acontecendo com os personagens. É uma coisa mais objetiva. Logo chega uma tempestade. Eles já estavam esperando que a tempestade viria. A tempestade vem, todo mundo entra para dentro de casa e começa a beber, usar drogas e tal, ouvir música alta, dançar. E aí, em dado momento, uma personagem, no caso é a Sophie, diz: a gente podia jogar morte, morte, morte. E aí começa o jogo, digamos assim. Isso em menos de 30 minutos de filme já chegou nessa. Eu acho que bem menos, uns 15, 20 minutos já chega no jogo. E o jogo, a ideia é que algum deles ali é o assassino, e eles têm que descobrir quem é. Apagam todas as luzes, o assassino tem que tocar as costas de alguém. Quando ele toca, a pessoa tem que se fingir de morto. E depois acendem as luzes e tentam descobrir quem é. E aí é interessante que a partir daí as personagens que já se conheciam antes usam argumentos do tipo, por exemplo, uma personagem é do teatro, então vamos dizer que ela está fingindo que ela não é assassina. Outra personagem tem o costume de falar de um modo diferente quando está mentindo. E eles já sabem, se conhecem há muitos anos. Então eles sabem quando isso acontece. Então fica um joguinho ali, uma tensão sobre se conhecerem, mas a gente está ali próximo do que a Bi está passando. E a gente acompanha o filme muito pela ótica dela, de não saber desses detalhes, não conhecer muito da vida daquelas pessoas, saber apenas que elas são muito ricas e estão ali passando um final de semana. O filme ele tem muito dos clichês desse tipo de filme,
coisas que são melhores executadas, por exemplo, no Entre Facas e Segredos, e até num filme que eu não gosto tanto, o Glass Onion, que é a sequência. Eu sei que muita gente gosta, eu sou dos que não curtiram tanto aquele filme. Mas mesmo ele consegue executar algumas coisas bem melhores, de forma bem melhor do que o Morte, Morte, Morte. Eu acho que falta aprofundar um pouco as personagens, aprofundar as relações. Tudo fica muito no âmbito do dito. As personagens, claro, tá retratando ali uma insegurança da, da juventude sobre o que parece ser, o que as outras pessoas vão pensar a seu respeito e tal. Alguns deles têm problemas psicológicos já, que problemas de saúde mental. Uma delas ficou internada, por exemplo. A outra, ao longo da narrativa, a gente vai descobrir que ela teve um problema também e tal. Mas nada disso é muito explorado. Fica muito no foco da iminência de descobrir quem é o assassino, porque em um momento, de fato, uma pessoa morre e aí começa a tensão na casa. Quem foi que matou? Não é mais o jogo, agora virou a coisa séria. Tem alguém, tem um assassino entre nós e tal. E o filme brinca com essa tensão do do que pode acontecer ali a partir do momento em que durante a tempestade falta luz de verdade e aí elas têm que ficar iluminando com lanterna e celular e buscando armas para se protegerem dentro da casa. Algo semelhante, por exemplo, ao Ready or Not, o Casamento Sangrento. Um outro filme que não é tão bom, mas eu gostei dessa parte da tensão que ele gera é, na iminência de que alguém vai morrer ali. De uma outra forma, mas também tá jogando com essa coisa da casa isolada, das pessoas super ricas e tal. Isso eu acho interessante. A temática do filme é muito essa, do Morte, 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 é muito essa futilidade das relações e de como as pessoas escondem o que estão sentindo de fato, o que aparece durante as acusações, nos diálogos ali, na tensão que é gerada no filme. É um filme divertido, porém eu acho que você não pode esperar muito mais que isso. É, de um filme onde retrata uma geração que leva o namorado para passar o final de semana com os amigos sem saber nem o sobrenome, nem nenhum detalhe sobre a vida daquela pessoa. Então, ele é uma sátira em alguns aspectos, tenta ser um drama, não consegue muito bem. É um filme divertido que você vai passar ali 1 hora e meia, curtindo a tensão que ele provoca. Eu gosto como a câmera, ela no escuro e com a iluminação da lanterna de celular, por exemplo, e com a tempestade, como que ela vai se mexendo ali e você cria uma tensão, só que eu acho que ele perde por não aprofundar tanto os personagens e a própria Bee, que é quem a gente acompanha mais, a gente não conhece tão bem, então não há uma preocupação genuína que você vai ter com a iminência desses personagens morrerem. É isso. Deixe aí seu comentário, o que acharam do filme e até a próxima.